Olá, eu sou Vinícius Peçanha e nós vamos dar continuidade ao tema Transmissão intergeracional e mobilidade social, como foi discutido na aula anterior. O objetivo dessa aula é destrinchar um pouco mais os conceitos e entender como esses dois tópicos estão correlacionados e utilizando evidências de diversos países e alguns dados para o Brasil. Em particular, vamos começar definindo os tópicos. Isso é muito importante quando nós temos um objeto complexo, multidimensional, entender exatamente o que nós estamos falando. Por transmissão intergeracional, nós entendemos todas as variáveis que estão transmitidas de uma geração anterior ou de algumas gerações anteriores para a geração atual. Isso pode ser tanto riqueza, capital social, cultural, inclusive redes sociais. Então, tem algumas redes sociais que são muito específicas e difíceis de entrar, que podem ser transmitidas de pais para filho. Então, tem alguma facilidade na entrada de redes sociais específicas, isso é importante. Pode ter uma transmissão genética, transmissão de informação. Às vezes os pais passaram por algumas coisas, algumas experiências de vida, e tem mais informação, reduzindo o custo de aquisição de informação das gerações futuras dos filhos. E tem uma transmissão de habilidade cognitiva e não cognitiva. Habilidade cognitiva, como a gente discutiu um pouco na última aula, são aquelas habilidades que ajudam o aprendizado formal, o aprendizado de sala de aula, por exemplo. E habilidades não cognitivas estão relacionadas a habilidades interpessoais, que podem favorecer outra inserção no mercado de trabalho, por exemplo. Uma discussão que é muito levantada nessa transmissão intergeracional é até que ponto a natureza e aqui a carga genética pode afetar os resultados das crianças ou dos filhos em relação à criação. São duas faces da mesma moeda, de certa forma. Uma coisa não necessariamente é excludente da outra. Às vezes você tem uma transmissão intergeracional genética, por exemplo, que pode impactar a habilidade e produtividade da criança, mas isso pode ser também causado pela criação. E a dificuldade aqui é isolar um fator do outro. Não estou falando aqui que existe um determinismo genético, muito pelo contrário, mas isso é um fator que, quando nós formos avaliar a evidência causal, a gente tem que ter sempre isso na mente. Essa discussão traz duas abordagens complementares para o tema. Uma é uma discussão normativa, sobre até que ponto é sorte ou azar nascer numa determinada família, até que ponto é aleatório isso. E isso tem algumas implicações para algumas teorias da justiça. Eu não vou entrar nesse tópico, como a gente discutiu um pouco dessas teorias na aula anterior, mas eu vou focar aqui na questão positiva, ou seja, como as coisas são, qual o impacto dessa transmissão intergeracional nos resultados dos filhos ou das crianças, da geração jovem de agora. Então, vamos focar nas evidências, nesse corte analítico específico. Um tema relacionado à transmissão intergeracional, de riqueza, de renda, de herança, disso tudo, é até que ponto se impacta a mobilidade social. E a mobilidade social nós entendemos como a probabilidade da renda, da riqueza dos filhos, ou de uma geração jovem de agora, estarem percentis diferentes que os pais. Se a gente entende, como no gráfico da aula anterior, sobre a mobilidade social ascendente no Brasil, a gente está vendo a probabilidade ou a média das pessoas que nasceram no percentil de renda inferior ascenderem para um percentil de renda superior quando forem adultos. Essa mobilidade social ela pode captar dois aspectos importantes. Ela pode capturar a desigualdade nos pontos de partida e esforço pessoal. E isso é importante naquelas teorias de justiça que a gente estava discutindo, até que ponto nós temos que atribuir responsabilidade social para a mobilidade social ou para a ascensão social do indivíduo, ou até que ponto nós temos desigualdade nos pontos de partida, que parece que existe evidência para isso. E o ponto importante aqui é que uma sociedade pouco móvel muito provavelmente indica diferenças no ponto de partida. E aí tem um experimento mental do Gary Solon, ele é um pesquisador e ele criou alguns indicadores, a partir de 99, ele tem um trabalho seminal nessa área, para calcular, para mensurar isso. Ele tem um experimento mental que ele pega duas sociedades com o mesmo nível de desigualdade, uma sociedade A e uma sociedade B, com o mesmo nível de desigualdade, sendo que a sociedade A é muito mais móvel do que a sociedade B. E ele tenta, o experimento mental dele, ele pergunta,
em qual sociedade nós temos mais bem-estar? E aí o argumento que ele tenta fazer é que na sociedade A, apesar de existir desigualdade, você tem uma mobilidade social maior. Então, se você nascer num extrato inferior de renda, você tem uma probabilidade de ascender para os estratos superiores. E isso pode até incentivar o indivíduo a exercer esforço pessoal, porque se ele sabe se exercer esforço, ele pode ter um retorno para o esforço. Uma sociedade pouco móvel é uma sociedade, basicamente, onde a correlação dos seus resultados de vida estão muito dependentes do que os seus pais fizeram, do seu contexto, das gerações anteriores. Eu falo pais aqui, mas a gente pode extrapolar para a geração dos avós, para gerações anteriores. Tenta captar essa transmissão e a reprodução de determinado resultado, determinada variável econômica. Algumas pesquisas feitas por pesquisadores brasileiros, como a gente discutiu na última aula, e alguns pesquisadores americanos, nesse caso aqui eu estou seguindo o Raj Shetty, que é um pesquisador de Stanford, mas isso só corrobora o que a gente já viu para os dados brasileiros. Isso aqui é só para falar que isso não é um tópico brasileiro, é um tópico de desigualdade mais geral, e o Brasil, em particular, tem um laboratório muito grande por causa disso. Alguns tópicos importantes que afetam a mobilidade social, o nível de segregação de uma sociedade, aí pode ser segregação socioeconômica, segregação racial, a desigualdade de renda, qualidade das escolas, a gente enfocou muito nisso na última aula, isso é um fator que afeta a mobilidade social, a força do capital social. O capital social aqui, que a gente falou um pouco no começo, são essas redes sociais, que, diferente dessas redes sociais digitais, são as redes sociais físicas, são as esferas que estão correlacionadas, ou as esferas onde determinado capital social é utilizado. E aí, capital social, ele abre portas. Ele abre portas tanto no mercado de trabalho, ele abre portas na sociedade, etc. Então, isso afeta a mobilidade social. E a estrutura familiar, como a gente mostrou alguns dados na última aula também para o caso brasileiro. E aí a gente levanta a bola para o tópico dessa aula, que é como mensurar isso, como a gente mede transmissão intergeracional e como a gente mede mobilidade social. Tem diversas estatísticas, e essas estatísticas elas não são isentas de problemas, mas elas jogam luz para diversos aspectos desse problema e diversas formas de mensurar. Uma estatística é tentar calcular a probabilidade de uma criança nascida no primeiro quintil de renda, no percentil 5% da distribuição de renda, ou seja, ela tem renda menor do que 5%, do que 95% da população, ascender para o quintil superior da distribuição de renda, ou seja, ela tem renda maior do que 95% da população. Isso é uma medida para calcular isso. Um outro indicador, e isso é mais usado, e eu vou trazer dados para isso, é calcular a correlação entre a renda dos pais e a renda dos filhos quando adulto. Uma medida associada a essa correlação é a elasticidade. A gente vai discutir e vai definir a elasticidade. A elasticidade é um conceito muito utilizado por economistas e ela tenta captar a variação da renda dos filhos se existir uma variação de 100% na renda dos pais. Ou seja, se a gente dobrar a renda dos pais, quanto que isso vai impactar a variação da renda dos filhos no futuro. Então, é só uma medida que tenta captar essa relação entre a renda dos pais e a renda dos filhos. Uma outra medida é calcular essa correlação, só que em vez de renda e de educação. Tentar calcular a probabilidade dos filhos terem ensino superior condicional aos pais terem ensino superior. E uma outra medida muito utilizada é a correlação entre tipos de trabalho. Aí a gente pode separar tipos de trabalho, como trabalhos de colarinho branco e colarinho azul, trabalhos em setores intensivos de tecnologia e trabalhos não intensivos de tecnologias, trabalhos manuais e trabalhos não manuais, tentar ver como a ocupação dos pais está correlacionada com a ocupação dos filhos. Então, em particular, nós vamos focar nesses 3 indicadores daqui, que são indicadores mais usados na literatura e permitem avaliação entre países. Então, usando esses 3 indicadores, nós podemos ver como o Brasil está em termos de desigualdade de oportunidade ou elasticidade intertemporal da renda, relacionando em comparação a outros países. Esses 2 últimos indicadores aqui, o IEO e o HOI, eles são indicadores calculados pelo Banco Mundial e são trabalhos feitos
para vários países, para 42 países na amostra dele, num trabalho de 2010 e um outro trabalho de 2014. O primeiro indicador aqui, o IEO, ele tenta calcular a porcentagem da desigualdade de renda que é calculada por uma desigualdade de oportunidade ex ante, ou seja, calculada por diferentes pontos de acesso. Pode parecer pouco que 32% da desigualdade de renda no Brasil é causada por esse indicador, mas o Brasil tem um dos maiores índices na comparação com outros países, ou seja, a desigualdade de acesso parece impactar muito a desigualdade de renda no Brasil usando esse indicador. Um outro indicador, ele tenta medir o acesso das crianças a serviços básicos, como saúde, como escola, como acesso a esgoto, acesso à água, variando de 0 a 1. Então, eu não vou entrar muito no que significa esse valor especificamente, mas ele parece, olhando esses dados, que o Brasil tem um bom acesso à presença escolar. As crianças entram na escola, a gente tem acesso a esse bem básico. Parece que a gente tem um acesso à água que poderia ser melhor, mas não é tão ruim. Parece que a gente tem acesso à eletricidade. O acesso a esgoto poderia ser melhor, é baixo na comparação internacional, mas não parece que está puxando muito o resultado. E eu vou focar nesses dois últimos aqui. As crianças entram na escola, mas elas não têm acesso a finalizar o primário a tempo. É muito baixo esse indicador. Então, essa oportunidade humana, ela falha. Então, tem alguma coisa acontecendo na escola que a criança entra, mas ela não finaliza a tempo. Tem alguma coisa na escola que acontece que a criança entra. 97,30 nesse indicador, varia de 0 a 1. Só que a educação dela não reflete a isso. Então, nós temos uma oportunidade, um índice de oportunidade que está penalizando as crianças nesse quesito de educação. Elas não têm acesso a esse bem básico. Tem alguma coisa acontecendo na escola que a gente tem que entender. E a gente vai discutir isso nas próximas aulas. Utilizando a comparação entre países, eu vou só ressaltar aqui como o Brasil está relacionado no ranking entre outros países. Então, por exemplo, a gente pega aqui a elasticidade entre as rendas dos pais e dos filhos, ou seja, se eu dobrar a renda dos pais, quanto que isso afeta a porcentagem da renda dos filhos, a gente vê, por exemplo, que nos países nórdicos e no Canadá isso é muito baixo, mais ou menos 20%. O Brasil, por sua vez, está aqui, um dos últimos, mais ou menos 60%. Então, a variação da renda dos pais ou a renda dos pais está muito correlacionada com a variação da renda dos filhos. Então, o Brasil está mal colocado nesse ranking na comparação internacional. Uma outra medida é a correlação entre educação. Num país, no mundo ideal, a educação seria ortogonal, ou seja, não sistematicamente correlacionada à educação dos pais. Se todo mundo tem acesso a uma educação de qualidade, não tem por que a gente achar que existe uma correlação sistemática da educação dos pais com a educação dos filhos. No caso brasileiro, a gente vê que não, que essa correlação é muito alta, 0,8, no indicador que varia de 0 a 1. Então, a educação dos pais está muito correlacionada com a educação dos filhos. Se a gente pegar o caso dos Estados Unidos, por exemplo, que é um país mais desigual, um dos países mais desiguais no mundo desenvolvido, essa correlação é mais ou menos metade do Brasil. Então, tem alguma coisa nessa transmissão intergeracional de educação também que está associado à renda. Isso é um fato para a gente destrinchar e tentar entender isso melhor, o que está acontecendo. Um outro indicador aqui mostrando também a distribuição entre países, está pequeno aqui, mas eu quero chamar a atenção só para onde a gente está. Parece que é alto. O Brasil aqui tem um índice de desigualdade de oportunidade, como eu falei, de 0,32, que parece que não é tão alto, mas quando a gente vê a comparação entre países, a gente está aqui, ó, alto. A Noruega está aqui, por exemplo. Então tem alguma coisa acontecendo que a condição de acesso ou a desigualdade nos pontos de partida no Brasil é muito alta. E explica uma fração razoável da desigualdade da renda. Então a gente também tem que entender melhor o que está acontecendo aí. Então vamos discutir um pouco das evidências causais. O que a gente tem como causando esses problemas, essa transmissão intergeracional de renda? O que causa isso? Então,
existem alguns trabalhos, utilizando estudos com gêmeos ou experimentos naturais. Eu não vou entrar em detalhe aqui, mas se vocês quiserem na tutoria e nas aulas, nas notas de aula, eu vou discutir melhor como que eles utilizam os gêmeos, esses experimentos naturais, como fechamento de fábrica, como 11 de setembro nos Estados Unidos, e ele tenta ver o impacto nas mães com nomes árabes, que pode causar estresse na mãe, etc. Eu vou discutir isso melhor, ou nas tutorias ou nas notas de aula. Então, mas parece, e existe evidência causal, que a desigualdade de renda, ela afeta as condições da mãe no pré-natal. E isso afeta as condições, por exemplo, o peso da criança ao nascer, que tem uma correlação muito grande com a formação de habilidade cognitiva, que pode afetar a formação de capital humano dessa criança. Então, essa desigualdade na saúde, que pode ser causada por uma desigualdade de renda, transmite a renda de forma diferente. E a gente, dinamicamente, correlaciona a renda da mãe com a renda do filho. Tem uma evidência causal, nessa mesma linha, que expansão de programas de saúde ajuda a reduzir a transmissão intergeracional de renda e aumentar a mobilidade social, focando no pós-natal, focando em crianças pequenas. Existem experimentos de suplementação nutricional da mãe enquanto ela está grávida, que se a gente tem desigualdade de renda, ou renda mesmo, rendas mais altas têm mais acesso a melhor suplementação nutricional durante a gravidez, melhores resultados da criança ao nascer, que está associado, esses melhores resultados da criança ao nascer estão associados a maior renda no futuro. Então, esse link, por exemplo, está perpetuando ou está correlacionando a renda dos pais com a renda dos filhos. Então, grosso modo, os resultados do nascimento podem impactar o retorno do investimento dos pais, do investimento parental. E esse pode ser um dos mecanismos de transmissão da renda dos pais para os filhos. Então, isso também é uma coisa que a gente tem que chamar atenção. A correlação ou a distribuição conjunta entre saúde e educação. Então, a educação é o principal vetor e a saúde pode afetar muito a educação e vice-versa. A gente vai discutir isso um pouco melhor nas aulas, mas a luz aqui que eu quero jogar é tanto para educação quanto saúde. E as duas coisas se codeterminam nessa desigualdade de renda. Algumas outras evidências causais, nós temos por efeito de vizinhança, o efeito herança e a restrição de crédito. E a restrição de crédito é uma variável fundamental no funcionamento da economia. Ela afeta o investimento físico, ela afeta o investimento do capital humano, e a herança reduz essa restrição de crédito. Então, pais mais ricos geram menor restrição de crédito para as crianças, permitem maior formação de capital físico e capital humano, e isso determina a renda no futuro da criança. Existem evidências que pessoas com características similares têm maior probabilidade de casar entre si. E isso é uma das fontes de perpetuação, de transmissão da renda dos pais para a renda dos filhos, seja pelo ambiente socioeconômico, seja por outras características de criação, como habilidades cognitivas, etc. E todos esses trabalhos, ou assim, um grande corpo de evidência, indica que educação explica mais do que genes. Isso é importante na hora da gente discutir política pública. Se fosse uma questão genética, nós não vamos fazer uma política pública de manipulação genética. Isso não existe, isso é antiético, não está, e é totalmente fora do escopo de uma política pública. Mas se é educação, nós podemos desenhar uma intervenção, uma política pública focada em melhorar a educação e aí sim reduzir essa transmissão intergeracional de renda. Existem trabalhos que mostram que transferências condicionais de renda, e aí no caso particular do Brasil, o Bolsa Família, no caso do México, o Progressa, tem em diversos países essas transferências condicionais de renda, ajudam a reduzir a transmissão intergeracional de renda, aumentando a mobilidade social. Seja por um melhor acesso à saúde, seja por um melhor acesso à educação. Tem evidência discutindo o efeito do desemprego. O desemprego afeta a renda dos pais, pode gerar maior estresse nos pais, o que pode impactar tanto a saúde da criança quanto os resultados educacionais. Mas tem um ou outro trabalho que tenta mostrar que a alocação de tempo dos pais, principalmente da mãe quando ela está desempregada, é maior nos filhos. Isso pode aumentar a habilidade cognitiva e não cognitiva da criança. Apesar existe um corpo de evidência mostrando o efeito negativo do desemprego nessa fase, ele parece ser ambíguo porque pode ter essa outra esfera de alocação de tempo. Mas eu não vou entrar em detalhes aqui na alocação de tempo, na escolha de alocação de tempo dos pais na criação do filho,
mas pode ser um canal, e a gente tem que discutir isso como evidência causal. Então, concluindo, o Brasil é um país desigual e com baixa mobilidade social. Então, a gente não usa o fato que algumas pessoas dizem que a desigualdade pode ser um incentivo ao esforço e à ascensão social, porque esse país desigual com baixa mobilidade social reduz o incentivo de esforço e reduz os prospectos de vida que as crianças têm. Nós temos um baixo índice do bem básico, formação educacional, então nós temos acesso à educação, isso é ótimo, mas tem alguma coisa acontecendo que a formação educacional não é tão boa quanto ela poderia, é baixa, inclusive. Nós temos desigualdade no acesso à saúde e educação, que pode gerar aqui uma armadilha de desigualdade, ou seja, essa transmissão intergeracional de desigualdade, onde a renda dos pais é transmitida de uma forma mais ou menos 1:1 com a renda dos filhos, ou seja, se os pais são ricos e você teve a sorte de nascer numa família com os pais ricos, você tem, em média, uma probabilidade maior de ter uma renda maior. E os trabalhos, assim, é um tema muito complexo para avaliar a evidência causal de uma coisa causando a outra, mas eles estão caminhando para estabelecer esses mecanismos causais, como a educação e como o acesso a bens básicos. É isso, obrigado pela atenção de vocês e a gente se vê nas próximas aulas.